Você já se sentiu perdido em meio às dificuldades da vida, como se estivesse sendo testado em sua fé? A vida muitas vezes nos coloca diante de desafios inesperados que parecem nos tirar o controle. Mas e se essas crises, ao invés de nos derrotarem, fossem, na verdade, a oportunidade que Deus nos oferece para nos aproximarmos mais dele? Vamos refletir sobre a história de Nabucodonosor, um rei que passou por uma das maiores humilhações da sua vida, mas que, ao final, teve uma transformação espiritual profunda. Será que as dificuldades que enfrentamos podem ser um caminho para a renovação espiritual? A jornada de Nabucodonosor, com todas as suas lições, pode nos ajudar a encontrar respostas para essas questões. Continue conosco até o final e descubra como, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar crescimento e redenção. Nabucodonosor foi um dos reis mais poderosos e imponentes da história antiga. Governando o Império Babilônico, ele era conhecido por sua grandeza, sabedoria e pelas construções grandiosas que erguia, como os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. No auge de seu reinado, ele acreditava que todo o poder e prosperidade que o cercavam eram frutos de sua própria força e habilidade. Esse orgulho, porém, foi sua ruína. O rei Nabucodonosor, apesar de ser tão grandioso, teve seu coração endurecido pela soberba. Ele desafiou a soberania de Deus e se exaltou diante de sua própria imagem. Em um momento crítico, ele se gabou dizendo: "Não é esta a grande Babilônia, que eu construí com o meu grande poder, para a glória da minha majestade." Daniel 4:30. Essa afirmação de orgulho profundo chamou a atenção divina, e foi nesse momento que Deus enviou um aviso através do profeta Daniel. Daniel, um dos sábios mais respeitados da corte babilônica, alertou Nabucodonosor sobre as consequências de seu orgulho e presunção. Ele o avisou de que, se não se arrependesse e reconhecesse que o poder vem de Deus, perderia sua sanidade e seria afastado de seu trono. Mas, mesmo diante da advertência, o rei não se arrependeu, acreditando que nada poderia ameaçar sua posição de poder. Foi então que a profecia de Daniel se cumpriu de maneira dramática e inesperada. A advertência de Daniel foi clara, mas Nabucodonosor, orgulhoso e seguro de sua própria grandeza, ignorou o aviso divino. E foi nesse momento de presunção que a punição de Deus se abateu sobre ele. A transformação de Nabucodonosor foi abrupta e dolorosa. Ele foi tirado do seu trono, sua razão lhe foi retirada e ele passou a viver como um animal. A história, contada em Daniel 4, descreve como o rei foi expulso de seu palácio e forçado a viver nos campos, comendo ervas como os animais selvagens. Ele perdeu a sanidade e sua aparência se deteriorou. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. Essa transformação extrema foi a consequência direta de sua soberba. Deus, em sua justiça, não apenas o humilhou, mas o fez viver em total desolação para que pudesse aprender uma lição vital sobre quem realmente governa o mundo. Essa queda de Nabucodonosor não foi apenas física, mas também espiritual. O homem que antes se via como um governante absoluto, o senhor de todo o seu destino, agora se via sem controle, vulnerável e afastado de tudo o que conhecia. O impacto emocional dessa experiência foi profundo. Nabucodonosor teve de encarar sua própria fragilidade, a realidade de que, por mais poderoso que fosse, ele era apenas um ser humano diante de Deus. Porém, o mais importante nessa história não foi a punição em si, mas o propósito por trás dela. Deus não queria apenas castigar o rei. Ele queria que Nabucodonosor reconhecesse sua soberania e que se humilhasse diante dele. A queda do rei foi, na verdade,
um momento de ruptura necessário para sua transformação. Não era uma punição sem sentido, mas um convite à reflexão e ao arrependimento. O que podemos aprender com a queda de Nabucodonosor? Quantas vezes, em nossas próprias vidas, sentimos que estamos no controle de tudo e ignoramos que há forças maiores em ação? Muitas vezes, é necessário que passemos por dificuldades, quedas ou até mesmo crises para reconhecer nossa própria limitação e buscar a sabedoria que vem de Deus. Durante o período em que Nabucodonosor viveu como um animal, afastado de sua antiga glória e poder, ele passou por uma profunda transformação interior. A experiência foi dura, mas também foi um ponto de virada em sua vida. Foi nesse momento de humilhação total que o rei começou a refletir sobre sua existência, seus erros e principalmente sobre o seu relacionamento com Deus. Ao ser afastado de tudo que conhecia, ele se viu forçado a confrontar a sua própria humanidade. A soberba que o havia levado a se exaltar acima de tudo, e todos deu lugar à compreensão de que, sem a ajuda divina, ele nada era. Esse processo de reflexão não foi imediato. Nabucodonosor precisou de tempo, sofrimento e solidão para perceber o quão longe ele havia ido em sua arrogância. Ele, que um dia pensou que governava tudo, agora se via como um ser vulnerável, sem forças para sequer cuidar de si mesmo. Foi então que a sua mente começou a ser restaurada. Em Daniel 4:34, o rei diz: "E ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, e a minha razão me foi restituída." Essa frase é crucial, pois revela o momento exato em que a transformação interna de Nabucodonosor ocorreu. Ele reconheceu que sua razão e seu poder não eram de sua própria autoria, mas um presente de Deus. Ele percebeu finalmente que o soberano sobre todas as coisas era o Altíssimo. A experiência de Nabucodonosor pode ser vista como uma metáfora para as crises espirituais que muitas vezes enfrentamos. Em momentos de dificuldades, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossas escolhas, nossos valores e até mesmo nossa fé. As crises não são apenas momentos de sofrimento, mas oportunidades de autoconhecimento. Elas nos forçam a encarar a realidade de que, sozinhos, somos incapazes de controlar tudo. Nabucodonosor, ao reconhecer sua total dependência de Deus, começou a viver uma transformação espiritual profunda. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não vem do orgulho ou do domínio sobre os outros, mas da humildade e do reconhecimento da soberania divina. Essa mudança de perspectiva é um dos maiores aprendizados que podemos tirar dessa história. O que parecia ser uma punição severa tornou-se, na verdade, um processo de purificação e renovação. A crise que ele enfrentou foi o ponto de inflexão para um novo caminho, mais próximo de Deus e mais consciente de suas limitações humanas. Este é um convite para refletirmos sobre nossas próprias jornadas de fé. Quando enfrentamos dificuldades, como reagimos? Reconhecemos a mão de Deus em nossa vida, mesmo nas adversidades? Ou tentamos, como Nabucodonosor, confiar apenas em nosso próprio poder e sabedoria? A transformação espiritual muitas vezes exige que sejamos desafiados a ir além de nossa zona de conforto, para que possamos realmente entender que, sem Deus, somos nada. Após o período de humilhação, a história de Nabucodonosor toma um rumo surpreendente: sua total restauração. Ao reconhecer a soberania de Deus e se arrepender de sua arrogância, o rei experimentou uma transformação que foi não apenas espiritual, mas também física e emocional. Deus, em sua misericórdia, restaurou sua razão e devolveu-lhe o trono.
Mas essa restauração foi mais do que um retorno ao status anterior. Ela simbolizou o retorno de Nabucodonosor a um estado de humildade e sabedoria, agora moldados pela experiência dolorosa que ele havia vivido. Em Daniel 4:36, Nabucodonosor declara: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E ele é capaz de humilhar os que andam na soberba. Essa declaração reflete não apenas a restauração de sua razão, mas também a transformação interior que ocorreu. O rei agora entendia que sua grandeza não estava em sua própria força, mas em sua capacidade de se submeter ao domínio de Deus. Essa reconciliação de Nabucodonosor com Deus não foi apenas uma mudança de perspectiva, mas uma experiência vivida, marcada por um profundo arrependimento e a aceitação da soberania divina. Ele não só reconheceu que Deus é o verdadeiro governante sobre todos os reinos da terra, mas também se comprometeu a viver de acordo com essa verdade. A restauração de Nabucodonosor foi, portanto, uma manifestação da graça de Deus. Ele não apenas puniu o rei, mas também lhe deu uma nova oportunidade, uma chance de ser um governante mais justo, humilde e sábio. Para Nabucodonosor, essa reconciliação teve um impacto imediato em seu governo. Ele passou a liderar com mais sabedoria, tratando os outros com mais respeito e compreensão. Seu coração, antes cheio de orgulho e autossuficiência, agora estava cheio de gratidão a Deus. O rei passou a reconhecer que seu poder e autoridade não vinham dele, mas de Deus, e isso influenciou profundamente a forma como governava. Para nós, a história de Nabucodonosor nos ensina uma lição poderosa sobre o perdão e a restauração divina. Mesmo quando nos afastamos de Deus e caímos em nossos próprios erros e orgulhos, há sempre a possibilidade de recomeçar. Deus não apenas perdoa aqueles que se arrependem, mas os restaura de volta à sua presença, oferecendo-nos uma nova chance para viver de acordo com sua vontade. Você já se sentiu perdido em meio às dificuldades da vida, como se estivesse sendo testado em sua fé? A vida muitas vezes nos coloca diante de desafios inesperados que parecem nos tirar o controle. Mas e se essas crises, ao invés de nos derrotarem, fossem, na verdade, a oportunidade que Deus nos oferece para nos aproximarmos mais dele? Hoje, vamos refletir sobre a história de Nabucodonosor, um rei que passou por uma das maiores humilhações da sua vida, mas que, ao final, teve uma transformação espiritual profunda. Será que as dificuldades que enfrentamos podem ser um caminho para a renovação espiritual? A jornada de Nabucodonosor, com todas as suas lições, pode nos ajudar a encontrar respostas para essas questões. Continue conosco até o final e descubra como, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar crescimento e redenção. Nabucodonosor foi um dos reis mais poderosos e imponentes da história antiga. Governando o Império Babilônico, ele era conhecido por sua grandeza, sabedoria e pelas construções grandiosas que erguia, como os famosos jardins suspensos da Babilônia. No auge de seu reinado, ele acreditava que todo o poder e prosperidade que o cercavam eram frutos de sua própria força e habilidade. Esse orgulho, porém, foi sua ruína. O rei Nabucodonosor, apesar de ser tão grandioso, teve seu coração endurecido pela soberba. Ele desafiou a soberania de Deus e se exaltou diante de sua própria imagem. Em um momento crítico, ele se gabou dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu grande poder para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30.
Essa afirmação de orgulho profundo chamou a atenção divina, e foi nesse momento que Deus enviou um aviso através do profeta Daniel. Daniel, um dos sábios mais respeitados da corte babilônica, alertou Nabucodonosor sobre as consequências de seu orgulho e presunção. Ele o avisou de que, se não se arrependesse e reconhecesse que o poder vem de Deus, perderia sua sanidade e seria afastado de seu trono. Mas, mesmo diante da advertência, o rei não se arrependeu, acreditando que nada poderia ameaçar sua posição de poder. Foi então que a profecia de Daniel se cumpriu de maneira dramática e inesperada. A advertência de Daniel foi clara, mas Nabucodonosor, orgulhoso e seguro de sua própria grandeza, ignorou o aviso divino. E foi nesse momento de presunção que a punição de Deus se abateu sobre ele. A transformação de Nabucodonosor foi abrupta e dolorosa. Ele foi tirado do seu trono, sua razão lhe foi retirada e ele passou a viver como um animal. A história, contada em Daniel 4, descreve como o rei foi expulso de seu palácio e forçado a viver nos campos, comendo ervas como os animais selvagens. Ele perdeu a sanidade e sua aparência se deteriorou. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. Essa transformação extrema foi a consequência direta de sua soberba. Deus, em sua justiça, não apenas o humilhou, mas o fez viver em total desolação para que pudesse aprender uma lição vital sobre quem realmente governa o mundo. Essa queda de Nabucodonosor não foi apenas física, mas também espiritual. O homem que antes se via como um governante absoluto, o senhor de todo o seu destino, agora se via sem controle, vulnerável e afastado de tudo o que conhecia. O impacto emocional dessa experiência foi profundo. Nabucodonosor teve de encarar sua própria fragilidade, a realidade de que, por mais poderoso que fosse, ele era apenas um ser humano diante de Deus. Porém, o mais importante nessa história não foi a punição em si, mas o propósito por trás dela. Deus não queria apenas castigar o rei. Ele queria que Nabucodonosor reconhecesse sua soberania e que se humilhasse diante dele. A queda do rei foi, na verdade, um momento de ruptura necessário para sua transformação. Não era uma punição sem sentido, mas um convite à reflexão e ao arrependimento. O que podemos aprender com a queda de Nabucodonosor? Quantas vezes, em nossas próprias vidas, sentimos que estamos no controle de tudo e ignoramos que há forças maiores em ação? Muitas vezes, é necessário que passemos por dificuldades, quedas ou até mesmo crises para reconhecer nossa própria limitação e buscar a sabedoria que vem de Deus. Durante o período em que Nabucodonosor viveu como um animal, afastado de sua antiga glória e poder, ele passou por uma profunda transformação interior. A experiência foi dura, mas também foi um ponto de virada em sua vida. Foi nesse momento de humilhação total que o rei começou a refletir sobre sua existência, seus erros e, principalmente, sobre o seu relacionamento com Deus.